Nós fizemos um estudo sobre a produção acadêmica do PELD. Nós mostramos que nós conseguimos recolher cerca de 1.200 artigos científicos que foram publicados em revistas internacionais. Isso inclui 1.254 artigos, inclui 5 data papers, 15 artigos de revisão. Esses artigos são publicados em 372 revistas, são cerca de 5.500 diferentes autores, e essa produção acadêmica ela tem um peso muito importante na literatura mundial de estudos de longa duração. Isso pode ser observado, por exemplo, que em média nós encontramos 14,2 citações em média desses artigos na literatura mundial. Isso quer dizer que o PELD tem uma relevância em termos de produção, mas também de impacto no conhecimento científico mundial em estudos de longa duração. Pesquisadores de sítios diferentes estão contribuindo e trabalhando juntos. Pesquisadores da Caatinga, da Mata Atlântica, do Cerrado, apesar de ter seus sítios de pesquisa separados, também contribuem uns com os outros em artigos científicos que têm impacto mundial. Um outro ponto importante da nossa análise foi mostrar que existe uma relação interessante de pesquisa nas transições. A transição Amazônia-Cerrado tem sido muito estudada e isso favorece que pesquisas entre grupos da Amazônia e do Cerrado aumentaram e representam a existência de integração e de redes de pesquisa que vão se consolidando graças à existência do PELD. Eu saio daqui assim, muito impressionado, né, e com a relevância do trabalho de vocês e do próprio CNPq, que realmente é fundamental para esse processo todo continuar. Né? Um dos motivos do PELD ter alcançado 25 anos, de qualquer programa de longa duração no país, dos que a gente toca, tenha alcançado isso, o grande segredo dele é o envolvimento dos pesquisadores no campo, da equipe gestora dentro do CNPq e do comitê científico do PELD, que está sempre pensando os próximos caminhos. Mas é bom a gente lembrar deles. O fato de a gente estar hoje aqui, em 2022, nesta sala de João Pessoa, é um sinal de resistência e de sobrevivência extraordinário. Por quê? Porque nós temos sonhos, nós queremos continuar sonhando e nós confiamos que as coisas vão mudar sim. A gente botou o tubarão como caramal, que come gente, né? Desde lá, então, pescaram todo o tubarão e a gente ficou o caramal, porque a gente está quase extinguindo. O baiacu ele tem uma toxina no fígado, chama tetrodotoxina, e é neurotóxico. O pessoal que já comeu baiacu morre, então não pode comer baiacu, tem que saber limpar ele. Se a gente começar a coletar muitos indivíduos e esses indivíduos forem pequenos, a gente não vai ter um aumento na população. Isso já é um lugar que é muito cheio de alga. Parece que tá nevando. Hã? Parece que tá nevando. Parece que exatamente, parece que tá nevando. Então, a gralha azul é uma grande dispersora, né? Ela pega, é um bicho muito inteligente, uma ave muito inteligente, que ela pega a semente e ela enterra com a pontinha, né, virada para baixo, do jeito que a planta germina melhor. Na verdade, ela é uma plantadora de araucária, mas ela faz isso para esconder e depois ela pega uma parte de volta, né, e come. Mas algumas ela esquece, e essas vão germinando. Ou melhor, a realização do pesquisador está muito associado a gerar conhecimento. Então, à medida que tu vai estudando, investigando e vai encontrando coisas novas, né, aquilo te estimula, né? Estimula a descobrir mais coisas? Estimula, claro, né? Estimula a fazer mais pesquisa, formar mais pessoas, né? A palavra grega, idiotes, que na Grécia Antiga significava a pessoa que não gostava de conversar com os outros, não escutava os outros. Ficava no seu pequeno mundo, que hoje em dia a gente chama de bolha. Qual é o contrário do idiotes? Políticos. Políticos era a pessoa que ia conversar assim, escutava outra ideia e estava com a cabeça aberta não para concordar e nem para discordar, mas para pensar. Políticos somos todos nós no momento que você está escutando e está aprendendo, não necessariamente concordando. O que são espécies bandeiras? São espécies que têm apelo para a população de forma geral.
Então, por exemplo, na Mata Atlântica tem um mico-leão dourado. As minhas pesquisas são com morcegos, que é um grupo que normalmente as pessoas não gostam. Bem, tem gente que está estudando, por exemplo, quem trabalha com animais de água, está vendo quais foram os animais que surgiram, entendeu? Quem trabalha com planta, está vendo se mudou a composição da dinâmica vegetacional, está vendo se as plantas passaram a perder mais água, a perder menos água. Porque a Amazônia queimou muito. Tá? E cada vez que a floresta queima, ou é desmatada, ou é degradada de alguma forma, diminui mais ainda as chuvas. Porque a floresta é uma fábrica de chuvas, que as árvores transpiram, que nem nós. A gente está transpirando. Uma árvore adulta da Amazônia pode transpirar até 1000 litros de água por dia. Todo mundo sabe quem é o Sr. Plâncton do Bob Esponja, sabe? Ele é, né? Ali, ele é um organismo. O que é o plâncton, né? A definição. São os organismos que ficam na coluna d'água, que eles não ficam associados ao fundo, nem a uma pedra, nem a um coral. Por isso que é tão importante estudar o plâncton, porque se você tirar o plâncton ali daquele ambiente, acabou o ambiente, né? Porque tanto tirou a produção primária, como tirou o elo, né? Aí o peixe, pescador que pesca o peixe, né? Que vai ser comercializado, o alimento dele já não está mais lá. E o plâncton do Bob Esponja, como eu estava dizendo, ele é o animal, a fração animal do plâncton, né? E ele é bem representativo. Ele ali é um copépode. O que é um copépode? O nome é estranho, né? Novo para vocês. Mas é um microcrustáceozinho que ele está ali na coluna d'água e o plâncton ele não tem um poder de natação tão forte, né? Eles são levados pela corrente. Aí o Sr. Plâncton é um filhote de copépode. Que com o aquecimento global aumentando a cada ano, as chuvas da Amazônia vão diminuir. Então, diminuindo as chuvas da Amazônia, todas as plantas e animais eles vão entrar no estresse e chega no extremo que eles começam todos a morrer. Aí, quem é que vai bombear água para a atmosfera? Se você não tem mais planta para fazer isso. Não bombeando mais água para a atmosfera, você vai diminuir a quantidade de água que vai transformar em nuvem e vai chover novamente. Então, o ciclo ele se quebra. As cidades estão ficando cada vez mais quentes, com menos água. A biodiversidade da Amazônia está diminuindo. Então, é isso que a gente estuda lá. Legal. Gostei. Obrigada. Tá? A experiência de conversar com os alunos, os estudantes do segundo grau, foi muito interessante. Porque é a curiosidade. Para a ciência é fundamental que a pessoa seja curiosa. E as meninas e os meninos, os adolescentes, são muito curiosos. A experiência que a gente teve hoje aqui no PEL de Diva, com a ação do PEL de Com, envolvendo as crianças, conversando com os pesquisadores, foi incrível. Eles têm interesse de conhecer como funciona a Amazônia, qual é a relação que existe entre a floresta e os ambientes aquáticos. Então, conversar com os alunos foi muito estimulante, né? É uma experiência bem interessante. Nós, acadêmicos e pesquisadores, não somos expostos a esse tipo de exercício, né? Ou de oportunidade. Fui provocado, né? Em diversos aspectos a atender essa curiosidade, o que me leva a pensar, na verdade, que tem vários atores sociais, né, que nesse momento gostariam de ter esse tipo de possibilidade, esse tipo de oportunidade e que se beneficiariam de alguma forma das informações que a academia é capaz de gerar e como um programa como o PELD é capaz de gerar. Você tem o problema definido, que você tem as causas do problema, então a partir daí é possível encontrar uma solução. Então, sem os estudos de longa duração, sem ciência, sem conhecimento, você não resolve problema nenhum. Aí chega um momento que você tem que juntar todo mundo. É muito programa, muita gente, um país muito grande, um país continental, para que a gente tire então as ideias e soluções para esses problemas brasileiros ligados ao meio ambiente e ecologia. A possibilidade do contato pessoal numa reunião dessas é difícil de ser exagerada,
ela vai muito além da programação formal, talvez tão importante do que aquilo que a gente programa formalmente, faz como agenda, são as conversas que se dão em paralelo, as redes de contato, as pessoas descobrirem que podem trocar experiências. Então, nós buscamos nessa reunião desse ano, estimular e provocar esses contatos, iniciar um novo ciclo em que a integração passa a ser uma atividade prioritária do PELD. Isso tudo são oportunidades de diálogo, essencialmente. Então, essa articulação e integração não é só entre os projetos. Eu acho que é de toda a rede, digamos assim, que está inserida dentro do PELD como programa. Dos órgãos financiadores, do comitê da gestão dentro do CNPq, do comitê científico. Então, é um grande espaço de diálogo, de construção para as etapas futuras. Eu acho que é muito mais do que acompanhamento e avaliação. E nós temos, sim, insights de como esse recurso do financiamento ele pode ser melhor aproveitado para a sinergia entre os grupos, aqui com a componente fundamental, que é a questão do PEL de comunicação, que fez toda uma diferença aqui em loco, mas que tem também o follow-up, como isso pode ser projetado para frente na continuidade desses projetos. Acho que foi um grande momento, o balanço é muito positivo.